Vamos iniciar mais uma aula de arte. Eu sou a professora Vanessa e esta aula é específica para a terceira série do ensino médio. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a fala, o gesto e o espaço no teatro. Nós já discutimos um pouco sobre o que é o teatro, não é mesmo? E hoje nós vamos falar um pouco desses três elementos da arte teatral que são essenciais no processo de criação artística. Vamos então acompanhar o nosso primeiro slide e eu quero compartilhar com você hoje trechos de um artigo que se chama Integração Corpo-Voz na Arte do Ator, considerações a partir de Eugênio Barba. A autora desse artigo é a Janaína Martins e você pode encontrar ele na íntegra no site poeticasdavoz.ufsc.br. Na contemporaneidade, a relação entre a voz e o corpo tem recebido diversos tratamentos, desde o meio científico ao meio teatral. Os modelos científicos vigentes na cultura influenciam o modo de pensar e agir na sociedade. Assim, no que se refere ao corpo, durante muito tempo, principalmente no século XIX, alguns paradigmas mecanicistas influenciaram na dicotomia, o que vem a ser a dicotomia, a separação da voz ao corpo e de suas relações biopsicossociais. Dentre eles, na visão instituída por quem, gente, vocês já conhecem, René Descartes. O corpo humano era visto como uma máquina e sua dimensão era reduzido ao conhecimento de suas partes, não levando em consideração a sua totalidade. Daí essa visão, ela acaba fazendo com que o corpo seja visto de forma separada. Como assim de forma separada, professora? Lembram que durante muito tempo a gente pensou que o corpo era uma coisa e a mente era outra e o espírito era outra coisa? E isso se via também na arte teatral. Era como se o corpo ele pudesse ser separado, como se os movimentos eles pudessem ser totalmente divididos da fala, por exemplo. E aí, algumas proposições nesse sentido vocês vão conhecer hoje, para que a gente entenda onde foi que nós chegamos na arte contemporânea, no teatro contemporâneo, ao perceber o corpo como um todo, e não apenas como partes dele. Não se estuda mais as partes de um corpo. O artista é um artista completo no palco teatral. Esse paradigma influenciou os estudos a respeito do corpo a partir do século XIX. Desta forma, a voz era estudada de forma fragmentada, sendo pesquisada apenas suas partes, sem a conexão com o todo biopsíquico-social que a envolve. Ainda hoje, grande parte da vida contemporânea continua influenciada de acordo com a física cartesiana, quando o corpo e a voz são experimentados de maneira mecânica, dissociado de sua totalidade física, emocional, mental, energética. Vocês vão ver algumas imagens, gente, de obras, de montagens teatrais que são da arte contemporânea e que colocam o corpo do ator totalmente presente em cena, que dialoga com todos os elementos que estão constituindo este espaço, preenche o espaço de forma completa, com o corpo, a fala, o gesto. Lembrem-se que teatro é uma arte que necessita necessariamente do espaço, e é esse espaço que precisa ser preenchido, tanto pelo ator quanto pelo espectador. Lembrem-se que são corpos presentes no espaço teatral. Essa dicotomia das partes ao todo também ocorreu nos estudos da voz no meio teatral. Durante o século XIX, na arte teatral, a voz do ator era dissociada do corpo, tanto na preparação quanto na criação. Estava relegada ao dizer bem a palavra do texto. O intérprete deveria declamar e recitar as palavras do autor, sem nenhuma pesquisa sobre a gestualidade do personagem.
Consequentemente, as representações padeciam de expressividade corporal, como se a voz não fizesse parte do corpo e como se fosse possível confiar inteiramente no verbo para exprimir tudo. Observem que interessante, não é mesmo? Lembrem-se que olhem o século que nós vamos romper com isso. Até o século XIX era assim, desde a criação do teatro como nós conhecemos hoje. Quando o teatro ele sai do processo ritualístico, o bom ator é o ator que fala bem o texto, que tem uma dicção que é excepcional para que o espectador consiga ouvir o texto, mas ele não precisa criar gestos para que o ator consiga se expressar, não apenas pela fala. Ele não tinha essa liberdade criativa. Na verdade, o bom ator era o ator que falava bem, que conseguia expressar cada palavra. Ele não podia errar e ele não podia improvisar, porque ele não era um criador. Ele era apenas um repetidor de palavras do autor da peça teatral. O paradigma mecanicista cartesiano influenciou na fragmentação e dissociação da voz, da emoção, do corpo, da energia e da cultura. Lembrem-se que nós estamos falando de quê, gente? De ciência. A ciência, ela auxilia nesse processo de fragmentação do corpo, que já era percebido na arte teatral. Mas a ciência permitiu que o corpo fosse fragmentado a partir do paradigma de René Descartes, pois ele estabelece que o corpo humano pode ser descrito como uma máquina, independente da alma. O corpo era visto como matéria sólida, com um conjunto de regras definidas, governando o seu funcionamento. Observem então quando que vai ocorrer essa ruptura. A ruptura desse paradigma ocorreu no século XX, quando quem? Nada mais, nada menos que Albert Einstein, com a sua teoria da relatividade, influenciou na compreensão sobre o corpo ao definir que matéria e energia são intercambiáveis. A massa nada mais é do que uma forma de energia. E aí nós estamos vendo uma dessas imagens que eu falei para vocês do teatro contemporâneo, em que o ator ele não está falando, ele está se movimentando. Ele preenche o palco a partir da sua movimentação gestual. E ao observar esse movimento, nós somos capazes de compreender em partes o que ele quer nos expressar. Então é importante a gente entender isso. Se com René Descartes o corpo ele pôde continuar fragmentado, com Albert Einstein, nós começamos a entender que o corpo não se separa, de forma alguma, da energia que o carrega. Na verdade, Albert Einstein diz que o corpo é energia. Logo, tudo que compõe o corpo faz parte dele e não pode ser fragmentado. Ninguém fala fora de um corpo, ninguém pensa fora de um corpo e ninguém sente fora de um corpo. Então, no teatro, quando o artista se encontra com o espectador, são dois corpos que se encontram e esses corpos, eles sentem a presença do outro, mesmo que eles não vejam. Olha que coisa interessante, nós estamos falando de energia. Legal, não é? Vamos então para o nosso próximo slide. A autora continua dizendo para nós que no decorrer do século XX, as transformações científicas sobre o corpo têm dado um novo olhar à relação corpo-voz no fazer e no pensar teatral. Houve a reformulação do paradigma sobre a pedagogia corpóreo-vocal no treinamento do ator. Diretores teatrais importantes como Konstantin Stanislavski, Meyerhold, Jacques Coupeau, Jerry Grotowski e Eugênio Barba pesquisaram treinamento integral, em oposição àquela formação mecanicista vigente no século XIX. Eles buscavam a organicidade na formação corpóreo-vocal do ator,
cujo trabalho envolvia a integração, observem isso, do corpo, mente, energias do intérprete. Então, o processo de criação do ator, ele é totalmente modificado a partir da estética desses diretores, que dialogam perfeitamente com a teoria da relatividade de Albert Einstein. E aí vocês também estão vendo mais uma dessas imagens do teatro contemporâneo de representações onde o gesto diz muito mais do que a palavra. E ao gesto dizer mais do que a palavra, o ator, ele pode sim transformar aquela criação teatral. E isso permite com que, por exemplo, um Otelo encenado na Amazônia seja totalmente diferente de um Otelo representado em Nova York, por exemplo. Nós não estamos falando de texto, nós estamos falando de corpos que se movimentam e que dialogam com as experiências das quais ele vive e na sociedade em que ele vive. O intuito era potencializar seus recursos pessoais para o ato da criação artística, se desse de forma orgânica. Ato orgânico na criação teatral significa o contato interior em que o ator tem na realização da ação física com sua pessoa e suas energias potenciais. É uma inter-relação integral, corpo, mente, alma. Uma espécie de totalidade psicofísica, um estar pleno vivo, integrado, nas ações físico-vocal, verbais da personagem. Isso é dito por Ferracini, também é um autor importante para nos fazer entender como que esse corpo-voz é visto na arte teatral contemporânea. E aí, mais uma vez, nas imagens do espetáculo que trazem o gesto preenchendo totalmente o espaço e não necessariamente nós estamos aqui falando de voz, né? Mas claro que nesse ambiente a voz reverbera através de um corpo. Por fim, nesse sentido, Eugênio Barba utiliza a palavra training para distanciar-se do sentido reducionista e mecanicista que a palavra treinamento carrega. Seu objetivo é ir além da execução mecânica dos exercícios, trabalhando os níveis corpóreos, mental e energético do ator feral. Se por um lado o ator necessita de uma técnica, sem o que não há arte, por outro, ao representar, não pode fazê-lo sem vida. Seu corpo não é um corpo mecânico, mas um corpo em vida. Essa é uma das mais célebres falas de Barba e ele vai nos fazer pensar nesse corpo como um corpo integral, um corpo em sua totalidade. Dessa forma, no treino vocal, ele busca a preservação das reações orgânicas espontâneas da voz, que podem ser bloqueadas por técnicas mecânicas ou pela culturação da voz que ocorre no decorrer da vida. Ele queria desbloquear o corpo e a voz para chegar a uma ação cênica orgânica. Uma ação cênica orgânica. Olha que forte isso. Nós não somos uma máquina, nós somos pessoas e é essas pessoas que levam o teatro para outras pessoas. E ao treinar, ele colocava que o ideal é que a gente se separe daquilo que nos bloqueia. E isso pode ser conseguido através do treino, certo? Bom, nós estamos finalizando a nossa aula. Se você tiver alguma dúvida, anota, compartilha com seu professor. Essa é uma temática que pode ser muito discutida na sua aula de artes, para pensar um pouco sobre essa ideia do corpo, do gesto e do espaço no teatro. E nós vamos agora compartilhar com você o nosso exercitando de hoje, tá bom? Na linguagem teatral, qual o instrumento de trabalho do ator? 2. Qual a relação existente entre corpo, voz e espaço na arte teatral? 3. De que maneira podemos definir o corpo do ator na contemporaneidade? E 4. Você vai compartilhar a resposta com seu professor de arte. Antes de concluir, quero te fazer um convite para acessar a plataforma Eduque. Lá você encontra essa e outras aulas para rever ou para compartilhar com seus colegas e a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Até mais!